corações em falar conosco. Se houver alguma vez nos nossos olhos, alguma cegueira espiritual, que através da tua palavra seja arrancada, tirada. Nos cela a tua instrução, Senhor. Tira de nós todas as interrogações, medos, dúvidas, incertezas, e coloca uma palavra de fé que possamos confiar, acreditar e fazer menção dessa palavra e crermos nela, Senhor, para que possamos ver, Senhor, qual é a tua boa, perfeita e da vontade sobre nós, Pai. Por isso te aplaudimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Vamos sentar, queridos. Eu quero trazer uma palavra breve para os nossos corações. O que Deus contempla de mim e de você, três coisas, amado, que chamam a atenção de Deus: é fidelidade, honra e lealdade. Ser fiel, ser leal e honra. Por que Deus admira tudo isso, pastor? Porque todo aquele que é fiel prova de coisas do sobrenatural de Deus. Fidelidade e honra é que Deus contemple que é minha e sua. Abra a sua Bíblia em Jó capítulo 1, bota na tela para mim, faz favor. E eu peço que não converse, preste atenção, passamos poucos minutos aqui. Amém? Porque quando você conversa na frente de uma pessoa, você atrapalha quem está atrás. Se você conversa atrás, você atrapalha quem está na frente. Jó capítulo 1, verso 7 em diante. Desliga a luz do altar, faz favor. Preste atenção. Então o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu a Deus e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: você observou, meu servo Jó, que ninguém naquela terra é semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a mim e que se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme ao Senhor? Porventura tu não cercaste? Tu não cercaste. Eu quero que você preste atenção acerca disso. O que é cercar, pastor? Deus fez um muro de proteção em volta de Jó. Bota esse versículo na linguagem NVI para mim, faz favor. Para você entender melhor, na linguagem de hoje. Acaso tu não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele, tudo que ele possui? Tem abençoado tudo que ele faz? De modo que teus rebanhos se espalham por toda a terra. Versos 11. Estende, porém, a mão e fere tudo que tem, e com certeza ele te amaldiçoará, Deus, na tua face. Essa é uma conversa de Deus com o diabo. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que Deus elogia o caráter de Jó. Era o homem mais rico do Oriente. Deus não fala da riqueza dele, mas fala do seu caráter, como era fiel, honra. Ele tinha milhares de cabeças de animais, de gado, de ovelha, fazendas, empregados, 10 filhos. Um homem rico, o mais rico do Oriente, diz a Bíblia. Mas Jó, amado, e o diabo vai dizer assim, ó: o Senhor cerca ele de proteção. Muitas vezes você não entende e não compreende. Quando Deus pede para você obedecer a palavra dele, e ser fiel e honrar a ele, e ser leal a ele, porque quando você faz isso, Deus, através da sua palavra, Deus não tem compromisso comigo, com você.
Deus tem compromisso com a palavra dele. Quando eu e você obedecemos a palavra, essa palavra é que nos cura, nos liberta, nos protege, nos abençoa. Essa é a palavra, é o verbo vivo que é Jesus. E se você não crê nela, ou não, pastor, mas tem coisas que Deus manda fazer, querido, tudo que Deus pede para você fazer ou ser para Ele, tem um propósito para lhe abençoar. Por mais que você não queira, ou não, pastor, não consigo, mas você, o maior inimigo nosso de sermos leal, fiel a Deus, é nós mesmos. Você tem que lutar contra você mesmo, dizer para você que não vai ceder à sua vontade, nem os seus caprichos, nem o que você quer fazer, mas sim submeter à vontade de Deus. Amado, se você chegasse naquele tempo, há 3 milhões de anos atrás, 3.000 anos atrás, e aí falasse: Jó, você está vendo esse cerco? Jó ia dizer para você assim: ó, estou vendo cerco nenhum. Que cerco? Essa proteção que Jó tinha era espiritual, não era física. Não era um muro de madeira ou de pedra, era espiritual. E quem dá essa proteção era Deus. Muitas vezes não olhamos como isso, como, pastor, eu não vejo, não estou vendo nada. Querido, o problema é que você não crê e quer ver. O problema é que você tem que crer para ver. Quando você passa a crer, que você começa a ver. Você nunca vai ver. Porque Deus promete coisas, pastor, que muitas vezes nós não vemos. Deus, como diz a mim e a você, os anjos do Senhor, meus anjos, o próprio Deus diz: acampa ao redor daqueles que me temem e é guardado. E eu guardo todos eles. Você muitas vezes não pode ver, você não vê os anjos. Mas quando você sai para guerrear, quando você sai para orar, evangelizar, você sai na rua, tem anjo guardando você só porque o fato de você temer ao Senhor. Mas pastor, não vejo anjo nenhum do meu lado. Querido, Jó também não viu muro nenhum. Jó só era fiel. Querido, quando você entender isso na sua vida, muita coisa na sua vida muda. Quando você passa a obedecer a palavra. Não estou obedecendo, pastor, não estou. Por que eu me sinto assim? O problema, amado, é que você tem que lutar contra você. Sabe quando você sabe que as crianças, porque a Bíblia diz assim, ensina as crianças no caminho que deve seguir, que quando crescer não vai desviar dele. Se você olhar o muçulmano desde criança ele aprende o Alcorão e está lá lutando, se esmerando, fazendo tudo que o livro dele, a Bíblia deles mandam fazer. E outra, oram 3 vezes ao dia. Pode estar aqui a rua cheia de gente, ele deu o horário de orar, ele pega assim, ó, bota o paninho dele, olha para o lado onde está a Meca e começa. Você que vai dizer que ele é feio, ele não quer saber o que você acha, ele quer saber do Deus que ele serve, da fé que ele tem. Se o cristão fosse assim, o mundo já estava repleto, irmão. Amado, em todos os cantos da terra tinha um cristão. Porque as pessoas é mais fácil ser convencido contra do que acreditar na palavra de Deus. Porque todo aquele que confia em Deus, ele sempre terá a proteção e a marca de Cristo. As coisas espirituais são para quem crê. Se você olhar, Jó era uma pessoa, quando há uma disputa do diabo dizendo ele não vai negar o Senhor, ele vai blasfemar contra o Senhor. Quando a mulher diz amaldiçoa seu Deus e morre, Jó disse, fala como uma louca. Nem que ele me mate, nele confiaria. Nem que ele me mate, continuando defendendo a minha fé nele, a minha confiança nele. Ele diz, olha, não abro mão do meu Deus. Querido, quando você faz isso, é isso que move o coração de Deus, quando você obedece a palavra. Mas se você observou, qualquer lutinha, qualquer guerrinha, qualquer dificuldade, as pessoas começam a questionar Deus e a sua palavra. Não pense você que você vai receber algo de Deus. Homem inconstante, mulher inconstante, um dia crê, um dia não crê, um dia quer, outro dia não quer. Quando o Tiago fala, capítulo 1, verso 7, Tiago, bota na tela para mim.
capítulo 1, verso 7 de Tiago. Bote o 5 para mim, faça favor. 1:5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá generosamente, sem reprovar ninguém. E se você pedir, lhe será concedida. Peça, porém, com fé e sem duvidar. Porque você está pedindo a um Deus que pode lhe dar o que você está pedindo. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Já observou isso? Não pense tal pessoa que receberá de Deus alguma coisa. Vem diante de Deus pedindo, um dia está crendo, um dia não está crendo. Um dia recebe uma palavra, está confiando na palavra. Daqui a pouco não vê acontecer, passa a desacreditar. Querido, deixa eu falar uma coisa a você. Passe o que passar, enfrente o que enfrentar. Continue crendo no Deus que está servindo. Pastor, mas é difícil crer. É. Mas só que quando você crê, se você persevera, Deus tem prazer de mostrar o seu amor, o seu poder sobre a sua vida. Você sabe quando você abre a sua boca e ora? Um dia eu vi um rapaz chegar aqui. Ele estava no hospital. E ele ia cortar o pé. Deixa eu ver se o filho dele está aqui. Tiago está aqui, não? O pai de Tiago, da dança. Ele ligou de lá e disse: pastor, ore por mim. Meu pé deu gangrena e o médico vai cortar meu pé. E eu disse: você crê que Deus pode reverter? Ele disse: creio, pastor. Então, eu vou orar junto com você. Amém, pastor, amém. O filho tinha falado comigo, a filha também. E eu comecei a orar e jejuar por ele. Comecei a orar e conversar com ele de manhã. E ele lá, internado para tirar o pé, irmão. Foi o que Deus fez para fazer um milagre na vida dele. Chegaram pessoas no hospital pior do que ele. E o médico teve que atender essas pessoas, não operou ele. E o médico disse: olha, tem mais os casos pior do que o seu, você vai para casa, que daqui a mais tantos dias você volta, que a gente vai fazer a cirurgia. Quando ele veio, ele entrou por essa porta aqui, dobrou o joelho aqui. E eu disse a ele: você quer que Deus faça o quê? E Deus mandou dar uma palavra a ele assim, ó, antes de ele ajoelhar e orar. A palavra: você crê que Deus pode reverter o quadro? Ele fez: creio, pastor. Você crê que as pessoas... Jesus, quando aqui peregrinou, chegou um homem e disse assim, pediu a ele fazer algo para ser curado, um cego. Jesus olha para ele e fala assim: você crê que eu posso fazer isso? E ele disse: eu creio, mestre. E Jesus curou ele. Ele dobrou o joelho e orou. Orou, recebeu a oração da fé, ligou a oração. O médico chamou de novo, ele se internou. Chegou lá, em vez de cortar o pé, só tirou 2 dedos. Hoje ele anda. Eu disse: rapaz, se demorar um pouquinho, você ficar com o seu pé normal. Hoje ele joga bola, ele trabalha. E outra, se ele tirasse a perna no que ele trabalha, que ele é eletricista, mexe em poste, em predial, tudo, ele não podia mais. Você sabe qual é o significado disso? Quando você confia em Deus, você pode ser até um incrédulo, pode ser uma pessoa que não tem aquela fé de levantar um monte, dizer ao monte: ergue-te e lança-te no mar. Mas quando você acredita no Deus que você serve, no Deus que quer levar você a um conhecimento, a uma dimensão espiritual na sua vida, você prova de coisas, porque todo fiel, amado, todo fiel a Deus, Deus tem compromisso com aquele que obedece a palavra. O fiel à palavra de Deus. Toda vez que você é fiel, Deus intervém em qualquer situação sua. Eu nunca vou esquecer que a irmã chegou aqui, tinha acabado de reformar um apartamento dela que ela ganhou.
E olha que ela tinha perdido um apartamento. Depois ganhou 3. Imagina, tomaram o apartamento dela. Ela chegou chorando aqui, desesperada com o esposo. Pastor, invadiu nosso apartamento, disse para a gente se mandar, que senão ia morrer. Eu digo, e agora, pastor? Eu digo, agora fique em paz. Sim, como é que fica em paz? Eu digo, crendo em Jesus, vamos orar. Deus vai te dar outro apartamento. Deus vai te dar outro apartamento. Saiu de lá, veio, procurou, lutou. Querido, hoje ela tem 3. Ela tinha acabado de reformar um. E ela ficou desempregada. Quando ela ficou desempregada, e ela veio, pastor, hoje eu fiz uma reforma no apartamento, botei piso, comprei umas coisas. Pô, pastor, estou cheio de dívida, meu Deus, perdi o emprego agora. Eu olhei para ela e fiz assim, ó. Você pode ficar despreocupada. Você é fiel. Nos dízimos, nas ofertas, você não fica desempregado. Mas eu estou, pastor, mas você não vai ficar. 10 dias ela estava empregada. Quem viu ela dando testemunho aqui? Levanta a mão aí. Porque quando você honra a Deus, você é fiel a Ele, Ele não deixa de ser fiel com você. Não tem nada, aprenda isso, ó. Tudo que você faz na palavra, Ele responde por você. Muitas vezes você está lendo a Bíblia, mas você não faz como a Bíblia está mandando. E você quer ter o resultado que o outro tem. Você nunca terá o resultado daquele que é fiel, que obedece. Porque quando você vive, você recebe de Deus. Quando você obedece a palavra, você tem condição de reivindicar a palavra que está escrita. Quer ver uma coisa tão simples? Eu acho que é Salmo 41, se eu não me engano. Vamos lá. Que fala da pessoa quando ajuda. 41, 44, deixa eu ver aqui. 41 mesmo, né? Que fala sobre quando você ajuda o necessitado. Analise isso. Preste atenção. Bota a Ferreira de Almeida para mim. Analise isso. Isso está escrito. E tudo que está escrito é para o meu ensino, para o seu, para chamar a sua atenção, para tirar a venda dos seus olhos, para tirar a cegueira, que muitas vezes estamos fazendo ao oposto e pensando que Deus está se agradando. Ou não estamos nem obedecendo a palavra e queremos bênção de Deus. Ó, quantas bênçãos tem quando você obedece à palavra. Analise. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia mau. Ó, analise. Bem-aventurado que atende ao pobre, uma bênção. O Senhor o livrará no dia mau. O Senhor o conservará em vida. 3. Será abençoado na terra. 4. Não entregará à vontade de seus inimigos, mesmo que queiram lhe matar, destruir, não vai prevalecer contra você. O Senhor sustentará você quando você estiver na enfermidade, no leito de enfermidade. E na sua cama da sua doença, restaurará o seu corpo. 4. Dizia eu, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. O salmista cita isso e diz assim, e eu não estou fazendo isso. Tenha misericórdia de mim. Você entende quando você obedece? Deus tem compromisso com você. Quando você honra Ele, você é honrado. Querido, quando a Bíblia diz em 1 Samuel 2,30, eu honro aquele que me honra, está dizendo assim, ó, vocês querem ser honrados por mim? Me honrem. E o que é honra a Deus, pastor? Já viu quando uma pessoa recebe um bolo? Quem vou dar o primeiro pedaço a quem? Vou dar a minha esposa, vou dar ao meu esposo, vou dar ao meu chefe. A honra é para Deus. Primeiro lugar é Deus. Mas eu dou o bolo todo para Deus. Não, o primeiro pedaço tem que ser de Deus. Quando você honra a Deus, Ele te honra.
Bote sempre ele em primeiro lugar. Não honre sua mulher, seu marido, seu filho, seu amigo, seu chefe. Honre a ele, você será honrado por ele. Quando você bota ele em primeiro lugar, você é honrado por ele. Mas já observou que sempre Deus está em terceiro lugar? Nós honramos chefe, emprego, tudo e todos, mãe, pai. E quando é para Deus, fazendo de qualquer jeito, ou honramos como nós queremos. E quando nós precisamos, queremos que Ele venha logo. Porque à medida que você mede as coisas de Deus e vive a palavra de Deus, será medido por Ele. Não se engane. Deus não age fora da palavra dEle. Muita gente, pastor, nunca mais vi milagre, né? Se manifestar, coisas grandes, sobrenaturais que Deus sempre fazia, paralítico, coxo, tanta coisa que Deus fazia. Porque as pessoas hoje estão esquecendo da palavra e estão vivendo ao seu modo que eu acho, que eu quero, que eu penso. Porque muitas vezes não queremos entender que o mundo espiritual é muito mais real do que o físico. Deus é espírito e chama eu e você para ser leal, ser fiel, honrar Ele. Eu me lembro bem, eu gosto de falar muito dessa mulher do vaso de alabastro. A mulher quebra o vaso de alabastro, que custava um salário. Unge Jesus, e Judas censura a mulher porque quebrou aquele vaso de alabastro para dar aos pobres, que não tinha nada a ver com o pobre. Mas ele queria dizer, para dar uma desculpa aceitável, dizer assim, dava aos pobres. Jesus olha para aquela mulher e diz assim, olha a honra que Jesus deu àquela mulher. O que ela faz hoje aqui, aonde esse evangelho for pregado no mundo todo, vai se falar o que ela fez hoje aqui. A honra que aquela mulher deu, pegar aquele valor para aquele bálsamo de Gileade, um perfume caríssimo, e banhar Jesus, enxugar com seus cabelos e beijar os pés dele, aonde esse evangelho for pregado, vai se falar dessa mulher. Isso é a honra que Jesus deu. Você sabe por que Jó recebeu tudo em dobro? Você sabe por que Deus reverteu o quadro de Jó, deu tudo a ele em dobro? Querido, deixa eu explicar uma coisa para você. Porque ele foi até o último estágio da vida dele, enfrentando luta, enfermidade, segurou em 10 alças de caixão. Irmão, tem crente aí, seu filho ficar doente, não vem nem no culto, com medo que o filho vai morrer. Eu acho isso um paradoxo. Tem gente que vem na igreja, consagra o filho a Deus, ora a Deus, o filho está doente e vai buscar. Irmão, você entregou seu filho, deu seu filho a Deus, tem que crer que ele é de Deus. E muitas vezes, por causa do filho, não busca mais a Deus. Por causa do marido, não deu casamento. Deus deu casamento, não vem mais buscar a Deus. Deus deu um trabalho, não vem mais buscar a Deus. Você já observou que é um paradoxo? Pede a Deus, para Deus, quando Deus dá, a pessoa para de buscar a Deus. Mas não transforme a bênção que Deus te deu em maldição. Deus não te deu nada, pô. Tudo que Deus te dá é o melhor para você. Mas muitas vezes nós transformamos a bênção que Deus dá em maldição. Querido, e Deus deu em dobro a Jó tudo, porque ele perseverou. Ele não abriu mão da fé dele. Quantas vezes abrimos mão de muita coisa com Deus, para com Deus, por causa de pessoas? Muitas vezes não temos noção do que significa mundo espiritual. Querido, em quem bota mãe, pai, irmão, trabalho, quem quer que seja acima de Deus, da palavra de Deus, para agradar as pessoas, você se dá mal é com Deus. Pastor, eu vou lhe ensinar um segredo que a gente não poderia nem falar muito hoje. 1 Coríntios 10, 14, bote para mim na tela para mim. Eu vou lhe ensinar algo que muitas vezes você não leva a sério. E eu já vi muitos descer para UTI, para CTI, muitos morrerem, muitos passarem mal por causa disso aqui. Diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo
como há entendido, julgai vós mesmo que digo. Porventura cálice da bênção, que abençoamos, a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos da ceia não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos nós participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne, os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar de Deus? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, os sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Deixa na tela para mim. Guarde esse versículo para você. Vou te explicar algo. Quando você come comida sacrificada, a ritual, pastor, é minha tia, é minha mãe, é meu pai, é meu tio. Pô, eu não ia dizer não para minha tia, né? É? Diga não para Deus, não para sua tia. Quando você estiver no hospital, você diz, Deus vem. Querido, toda vez que você deixar de honrar a Deus, aí, pastor, a conversa não tem nada a ver, né, pastor? Acho que isso é muito relativo, pastor. Eu não vejo mal nenhum. Minha tia é gente boa, sua tia é gente boa, seu tio é legal. Seu pai é a melhor pessoa do mundo. Mas o que ele sacrifica, está sacrificando a demônios. Tudo que é ritual. As pessoas vão no candomblé, ou na magia negra, no voodoo, ou em vários rituais. Aí falam, pagam a consulta e fazem um trabalho para botar na encruzilhada, na Mata Virgem, no cemitério, na cachoeirinha. A pessoa pensa que pagou ali. Ah, pastor, nem fui lá, eu mandei o corujebó, paguei o corujebó para fazer o despacho. O que o diabo quer é seu pacto que você fez com ele. Não é aquela comida. O pacto que você fez, você morre hoje, ele vem buscar a sua alma. Você não fez pacto com Deus, mas fez com o diabo. Quando você come comida sacrificada, enquanto você é ignorante, Deus até perdoa a sua ignorância. Mas quando você está consciente, ah, pastor, eu fui lá no negócio balacobaco, tinha um pessoal lá, eu comi. Irmão, você sabe em quantas casas eu entrei e fui orar por pessoas passando mal, em UTI, CTI, entre a vida e a morte? Você sabe quantas pessoas eu orei para vomitar o que tinha comido? Eu entrei em uma casa um dia, casa de crente. E aí está o marido passando mal. Uma febre de não sei quantos graus, já tinha ido por de emergência, tinha voltado, já 2 vezes passando mal, com um nível que ele estava muito alto, uma febre no corpo, batendo o queixo. Aí, pô, pastor, meu marido está assim, 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 passa aqui. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei junto dele, que eu olhei para ele e fiz assim. Eu digo, Espírito Santo, quem está com sua febre? Ele comeu comida sacrificada ao demônio. Eu digo, meu Deus. É, irmão, você comeu comida sacrificada. Não comi, não. Comeu. Aí a esposa, não, aqui em casa, tudo que entra aqui eu unjo, como o senhor ensinou. Não venha não, pastor. Eu unjo tudo, oro por tudo. É comida sacrificada. Aí começou, não é? Comeu, não comeu? Você comeu. Ela aí, a irmã, não comeu. Eu digo, comeu. Porque quando a meu tom de voz é de acordo com a pessoa grita, eu grito. Fala baixo, eu falo baixo. Aí quando eu dei um par de grito, eu acho que a vizinhança toda ouviu também. Aí ele fez, não, peraí. Era sacrificada mesmo. A mulher dele fez o quê? Eu comprei lá na mulher do terreiro da Tatacurugudum, do mestre panela lá. E você trouxe para aqui? Trouxe, mas você orou. Analise. Ela, por ser inocente, orou, não sentiu nada. E ele estava lá assim, ó. Já 2 por de emergência assim, ó. Que aí, recebeu a oração da fé. Vomitou e botou
pelo número 2. Mas era um ritual que ele tinha comido. Aí a pessoa pensa, isso aí eu acho que é ser religioso demais, pastor. É, irmão. Quando chegar na UTI, você fala para o médico que é religiosidade. Você já viu no médico que tem pessoas que chegam lá dentro, que o médico dá uma injeção cavernosa, a pressão não baixa, a glicose não baixa, e o médico, rapaz, já deu uma injeção de cavalo, não sei o que está acontecendo. Não existe um corpo de um ser humano aguentar isso. Mas a pessoa lá está com uma pressão, a glicose lá em cima. Coisas espirituais só se resolve espiritualmente. Por mais que você faça, querido, tem coisa que é o plantar e colher. Leve Deus a sério. Leve muitas vezes, tem muita gente na igreja hoje que era tudo de ritual, de umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, voodoo, respeitava. E eu acho interessante que quando chegava e eu entrar naquele negócio de terreiro, tá lá um pano, irmão, de branco, tava amarelo de sujo. Chega perante o pano, sem porta. Ô fulano, eu posso entrar aí, fulano? Eu peço permissão. Aí tá lá o quarto vazio, a voz, pode entrar. O irmão vem para a igreja, vê ser fiel a Jesus muito mais. Não. Pensa que Deus é um brinquedo, não, irmão. A Bíblia diz que você crê que existe um Deus, os demônios creem e estremecem. E muitas vezes você não leva esse Deus a sério. Só levamos Deus a sério quando vai com um acidente, uma batida, tem alguém morrendo, ou vai sofrer, ou vai acontecer um problema. Meu Deus. Deus quer que você leve Ele a sério. Leve Deus a sério. Leve as coisas de Deus a sério. Você não leva Deus a sério, você não será levado. Porque à medida que você mede, você será medido por Ele. Toda vez que você levar Deus a sério, Deus te leva a sério. Você já observou que Deus te leva tanto a sério? No que você não crê, você não vive. No que você não crê, na área da sua vida que você não crê na palavra, você não prospera. Não cresce, não tem fruto naquela área. Na área que você crê, você prospera. Tem gente, amado, que crê em visão, mas não crê que Deus pode curá-lo. Tem gente que crê que Deus pode curá-lo, mas não crê em prosperidade. Tem gente que crê que Deus pode levantar ele de uma maneira sobrenatural, até flutuar nas nuvens, mas não crê que Deus pode restaurar uma vida, um casamento, transformar um ser. Querido, no que você crê, a sua fé for, Deus vai com você. Você já observou que tem crente na igreja que eu vou crescer, eu vou romper, e ele vai embora. Tem outra, eu acho que não, Tem uns que ainda vai dizer, será que Deus quer me abençoar mesmo? Será que Deus vai me abençoar? Aonde for a sua fé, o que é fé, confiança nele, Deus vai com você. Você não crê, Deus não vai com você. Não adianta, você pode dizer, mas é porque não. Deus não sonda as suas palavras, Deus sonda o seu coração. Pare de falar bonito para Deus, Deus não está atrás de falar bonito. Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Quando você chega diante desse homem, você já observou que o pai que trouxe a criança, desde criança, a criança tem um ataque epilético, imagina um menino com 22 anos, trazido até Jesus, Jesus fez assim. Desde criança acontece isso com ele. Me ajuda, tudo é possível que crê. Me ajuda na minha pequenina fé. O homem foi sincero, irmão. E a sinceridade dele, Jesus fez um milagre na pequena fé que ele tinha. Tem tradução que você lê, vai dizer assim, me ajuda na minha incredulidade. Mas no que ele estava crendo, sendo sincero, eu quero acreditar, estou lutando. Até os seus discípulos eu trouxe e não conseguiram expulsar. E Jesus olhou a sinceridade. Foi até uma pregação que eu fiz outro dia. Deus rejeita uma fé falsa, mas não rejeitam um coração sincero diante dele. Querido, não adianta você demonstrar uma fé que você não tem e não é sincero. Para Deus a sua sinceridade equivale. Deus rejeita uma fé falsa, mas não rejeita uma sinceridade. A pessoa quando vem diante dele, sendo sincero e verdadeiro, me ajude. Eu quero crer, eu quero acreditar. Eu quero confiar. É isso que Deus espera de mim e de você. Não pense que Deus está atrás de palavras bonitas, que você pode
ter uma boa oratória, uma boa dicção, falar bonito, ter palavras bonitas. Oh, meu Deus, o excelso da sabedoria, da grandeza, das profundezas. Oh, Altíssimo. Deus está atrás de palavras que venham de dentro da sua alma, sinceridade dentro de você. Me ajuda a crer, me ajuda a ser fiel, me ajuda. Tem coisa na sua vida que você nunca vai conseguir sozinho. E você tem que ser sincero, não, sozinho eu não consigo. Me ajude, Senhor. Me ajude a honrar o Senhor, me ajude a ser fiel ao Senhor, me ajude a acreditar na sua palavra. Isso que é lindo para Deus. Mas pastor, a vida que eu estou levando mas o problema não é a vida que você está levando, é a vida que você crê. Querido, você tem que entender uma coisa. Você não tem que enxergar com seus olhos, você tem que ver como Deus vê. Pastor, olhar com os olhos de Deus com os olhos da fé. Se você observar tudo que Deus já viu, olha, essa terra de vocês, entra e possua. Deus deu a terra a eles. Não, mas lá tem gigante, lá tem pessoas, guerreiros, lá tem tanta gente, vai matar a gente. A terra de vocês, eu estou com medo de vocês. Tudo que Deus manda você fazer, você nunca estará só. E sozinho você nunca vai conseguir fazer. Toda vez que você conseguir fazer o que Deus mandou, não é você. Não foi Deus, foi você. Se Deus mandou você comprar um apartamento e você tem dinheiro, foi Deus não, irmão. Foi Deus que foi lá e comprou. Para você entender, eu vou encerrar aqui. Quando Deus manda você fazer algo, Ele mostra a você que não é você, é Ele em você. Olha o Betão aqui. Betão e a esposa. A esposa trabalhando de engenheiro da Petrobras. E ele ainda estava pegando seguro-desemprego. Quando ela desempregou, os dois estavam antes de comprar um apartamento. Nunca conseguiu liberar o apartamento, comprar. Quando os dois estavam desempregados, pastor, eu vi um apartamento, pode ir, esse é de Deus, pode comprar. Mas só que não vai liberar, que eu não estou desempregado, como é que vai liberar o financiamento? Vá. Mas pastor, nunca liberou trabalhando com o meu contra-cheque nesse valor, como é que agora o desempregado vai liberar? Liberou? Não pediu nada. E hoje está lá com um apartamento em Brotas. Se você for lá, irmão, parece um tufão entrando por vento de um lado, vento de outro, um apartamentozão lá com a garagem lá embaixo lá. Agora, desempregado comprou, empregado trabalhando nunca conseguiu. Para você saber que não é você, é Ele em você. Ou você entende, tem coisas na sua vida para Deus fazer. Ele quer mostrar a você que quando Ele sai na sua frente, não tem ninguém que feche a porta para você. E é isso que você tem que entender. E quando Ele fecha, ninguém abre. E quando Ele abre, ninguém fecha. É isso. Quando você entender, confiar em Deus, acreditar em Deus, amado, na palavra dEle. Eles têm uma história muito bonita, ele e Lise. Que é interessante que, num tempo que ela está desempregada, e eu gosto de contar isso, pastor, o senhor conta isso? Conto. Que isso é muito edificante para muita gente que não crê em nada, irmão. Está dentro da igreja, Jesus é bom, aleluia, glória a Deus, mas não crê em nada. Quando passa por uma situação, não acredita no Deus que serve. É muito fácil dizer que crê em Jesus, aleluia, glória, aleluia. Parece que está cheio de fé, mentira. Na hora do problema, chora, quer correr, quer ir embora, sumir. Está desempregado. Chega a Petrobras, chama de novo. Pastor, me chamou para trabalhar no setor tal. Não vá não, que não é de Deus. Não é de Deus não? Não. Não foi. Aí aparece para vender frango, ganhando R$890. Vai vender frango. Se fosse uns atacados que tem por aqui, quer dizer, você está com o diabo no corpo, pastor. Vai para lá, rapaz, vai. Não sei os atacados que tem na igreja, não. A irmã foi vender frango. Passou uns 5 a 6 meses vendendo frango. O que aconteceu?
A empresa que Deus dizendo não vá, daquele mês em diante não pagou a ninguém, fechou, foi embora, quebrou todo mundo da Petrobras, que era uma terceirizada da Petrobras. E ela vendendo frango. Deus tirou ela do frango, botou no aeroporto, do aeroporto, onde ela está, na Petrobras, onde ela quer. Aí vocês dizem assim, pastor, por que Deus faz isso? É só para cumprir a palavra dele. Crê nos meus profetas e prosperarei. Não entenda como é que Deus faz na sua vida. Queira saber que Deus está na sua vida. Por isso, quem crê em Deus nunca será confundido nem envergonhado. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. E é interessante, tem muito crente que vem até a mim fazendo assim, ó. Se você chegar junto de mim e perguntar uma coisa dessa, eu vou dizer a você, ó. Ó a conversa dos crentes. Pastor, eu vou viajar, ir lá, tem uma casa para morar, tem um carro para dirigir, tem um emprego para ganhar um dinheiro. Meu irmão, o cara me contou tanta coisa que eu ia dizer, rapaz, quem vai com você sou eu, deixa eu ir também. Do jeito que você está falando, querido, quando as pessoas querem algo, aprenda isso. Elas não querem saber se é de Deus ou não é. Quando ela se vê na vantagem, que vai se dar bem, ela se joga. Mesmo que Deus diga não, vai. Mesmo que Deus não saia daí, sai. E isso acontece com muita gente. Quando vem conversar comigo, eu digo, oxe, faça o que Deus está mandando você fazer. Para eu ir, pastor, vai. Aí depois vem com a história, pastor, aconteceu, e não é um só não, irmão, são vários. Porque a sua vontade, muitas vezes, você aprenda isso. Você colocou a sua vida na mão de Deus. Senhor, me dirige. Senhor, conta os meus passos nessa terra. Senhor, eu quero ser guiado por Ti. Mas quando você vê qualquer situação que Deus te colocou debaixo de dificuldade e luta, você começa a duvidar do que Deus falou. Deus nunca abandona os seus na hora da luta. Deus nunca abandona ninguém na hora da luta. Na hora da luta você amadurece, você cresce. Você aprende quem está do seu lado, você sabe quem é fiel. Querido, você começa a entender a honra de Deus, a fidelidade de Deus, quando você continua-se firme na sua fé. Eu não posso deixar minha fé ser abalada pelo que eu vejo, ouço e sinto. Porque se eu deixar minha fé ser abalada pelo que eu ouço, vejo, sinto, meu irmão, eu vou entristecer, eu vou me abater, eu vou olhar para trás, eu vou procurar fugir, correr, me apegar a alguma coisa que seja palpável, que gere fé no meu coração. Mas Deus quer que você gere fé na palavra que você recebeu. Que você recebeu de Deus, você tem que crer. Porque Ele não é um para que minta, Ele não se arrependa. Dizendo não faria, falando não cumpriria. Mas só que muitas vezes, amado, Deus manda, Deus disse fica, faz. A pessoa fica murmurando, falando, criticando, falando tanta besteira, e Deus está de lá dizendo, meu Deus, se Ele soubesse que ia acontecer, se ela soubesse que eu vou fazer, onde eu vou colocar ele e ela, é como a irmã do frango. Se ela, amado, se ela murmura, se ela questiona e não vai, ela não estaria onde ela está hoje. Porque a gente quer ver algo palpável. Eu quero, não, estou vendo, estou acreditando. É por isso que é loucura, que Ele só dá a palavra, vem pelo sobre as águas. Se Ele não crê, Ele não bota o pé na água, não, irmão. E tinha 12 discípulos, só um saiu. Só um botou o pé na água. Se tinha 12, por que ninguém quis descer? Você já observou? Que muitas vezes tem muita gente à sua volta, mas não tem a fé que muitos têm. Não acredita como muitos acreditam. Pai, que nessa noite teu Espírito tenha liberdade de operar. Aqui há famílias, há lares, casais, casamentos representados. Espírito Santo, se nós dissemos a Ti, perdoa em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, nessa noite, vem guiar, vem usar os dons e talentos nesse lugar. Vem mostrar que Tu és Deus e continua sendo Deus. Que haja cura nesse lugar, que haja libertação, que
Que haja transformação do mal em bem, da maldição em bênção. Que as tuas maravilhas se manifestem. Que o crescimento dessa igreja, a prosperidade venha inundar as almas, Senhor, as vidas. Para confiar em Ti, não no que palpa, não no que vê, mas no que o Senhor fala. Que a única coisa que o Senhor dá a nós não é garantia palpável, é a palavra. E quando nós nos apegamos a ela, a palavra de cura, de milagre, de prosperidade, nós crescemos nela, a palavra. Pedro andou, Senhor, sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra que recebeu do Senhor. Vem sobre as águas. E ele que viu o sobrenatural acontecer, ele viu coisas sobrenaturais que ele creu no que o Senhor falou com ele. Que possamos crer no que o Senhor tem falado conosco. Que possamos acreditar viamente em Ti, Senhor. E como o Senhor disse para Josué, não olhe para a esquerda nem para a direita, não desvie da palavra que você recebeu. Porque ela te fará prosperar. Por confiar nela. A palavra é o verbo vivo. E o verbo vivo é Jesus.